Pare agora de usar o ChatGPT para te ajudar com codificação. Eu testei o Find AI e ele é a melhor opção para isso. O Find possui duas opções de modelos. Uma das opções é o próprio GPT-4, porém, como ele é melhor otimizado via prompt, ainda assim é muito mais assertivo do que o próprio GPT-4. E a segunda opção é o Fine Model, modelo baseado no Llama Code 34B, com janela de contexto de 16 mil tokens e com uma resposta 5 vezes mais rápida do que o GPT. Mas sem mais conversa, vamos para o que interessa de verdade. Vamos testar ele. Primeiro, vamos utilizar o Percoding com o modelo do GPT-4. Eu pedi para ele me criar um algoritmo em Python que busca informações de websites de notícias. Ele faz algumas perguntas pedindo para que eu enriqueça um pouco mais a minha questão, o que é bastante interessante, visto que, de certa forma, ele começa a fazer perguntas para mim, mais direcionadas àquilo que me interessa, para de fato construir o prompt, as informações, as queries de fato que ele vai mandar para o GPT-4. A resposta é um pouco mais lenta do que o normal. Essa resposta está acelerada e ainda assim ela leva um pouco mais de tempo. Ela é um pouco mais lenta do que dentro do ChatGPT, mas ainda assim ela tem uma velocidade muito semelhante. O modelo do GPT-4 dentro do Find AI possui apenas 10 possibilidades de respostas na versão não paga, na versão gratuita. Para que você continue utilizando o GPT-4 como modelo, você precisa usar a versão Premium. Uma coisa bastante interessante é que ele vai te dando algumas respostas, vocês vão trocando algumas informações, assim como é no ChatGPT, porém você pode continuar uma resposta a partir de um determinado ponto. Isso torna o processo bastante mais interessante, uma vez que eu não preciso necessariamente responder a última pergunta. Outra coisa bastante interessante é que ele me dá algumas possibilidades de questionamentos dos quais ele não faz naturalmente, mas eu posso clicar e ele faz esse questionamento, ou eu passar essa informação e ele continuar enriquecendo aquela minha consulta, enriquecendo aquele meu código, coisas do tipo. Isso é bastante interessante. Então ele me trouxe toda a minha resposta, algo bastante robusto com base naquela informação que eu pedi para ele. Bastante interessante, muito melhor do que o ChatGPT 3.5, obviamente, uma vez que ele está usando o modelo do GPT-4, mas muito semelhante à forma como o GPT-4 me responde. Ele não tem tanta diferença assim, apesar de ele estar um pouco mais otimizado via prompt. Agora vamos fazer a mesma pergunta utilizando o Find Model. Então ali no canto inferior direito eu tenho a possibilidade de escolher entre os modelos. Eu vou escolher agora o Find Model. Mostrei ali que existem apenas 10 possibilidades, estou apenas uma. Eu preciso desativar o Percoding. O Percoding ele só existe para o GPT-4. O Find Model não tem essa possibilidade. Então eu fiz a mesma pergunta, ele leva um pouquinho de tempo para responder, mas vejam que a resposta, mesmo na velocidade natural, ela é bem mais rápida. Ela tem uma velocidade quase que, pelas minhas comparações aqui, 5 a 8 vezes mais rápida, né? Também, ele me deu toda uma resposta. Eu consigo ir conversando com ele, né? Obviamente, ali da mesma forma como qualquer outra ferramenta de chat funciona. Uma coisa também interessante é que em todas as respostas onde eu possuo o código, eu tenho um símbolo de play. Esse símbolo de play é que eu consigo rodar ali no Replit os meus códigos. E por último, por fim, eu testei ali o Find AI, a extensão do Find AI no VS Code, instalando a versão. Basicamente, dentro do VS Code, a principal aplicação que ele vai ter ali é de fato de Percoding. Então eu seleciono, por exemplo, um trecho de código e ele vai me explicar o que aquele trecho de código está fazendo, ou ele vai reescrever aquele trecho de código, coisas dessa natureza. Eu posso também perguntar para ele o que uma função específica ou o que uma variável significa dentro do meu contexto. Então tem algumas aplicações ali. Eu, por exemplo, pedi para ele explicar ali aquele trecho de código que ele está fazendo. E de fato, ele deu uma explicação super boa. A janela do Find dentro do VS Code ela é bastante interativa e bem clara de usar. Então, uma janela de contexto muito interessante. Então, ele me deu aí toda a explicação, né, do que é. Aqui tem algumas possibilidades, alguns atalhos, né, de como utilizar isso daí. E aqui dentro do próprio site do Find, né, na verdade, o site da extensão, né, do Find, ele já explica, né, como utilizar algumas aplicações dessa ferramenta.
ali dentro do VS Code. Então, no final das contas, eu usei aqui durante alguns testes, usei durante algumas coisas que eu estava fazendo aqui no meu dia a dia, e de fato, eu achei ela bastante mais interessante do que o ChatGPT. Apesar de eu já ter utilizado o ChatGPT como extensão também do VS Code, eu achei que a extensão aqui do Find ela é bem mais interativa, ela funciona de fato como um chat ali dentro. Ela tem uma UI melhor, mais interessante, e também as respostas, né, do Find AI ali, do modelo Find, elas são bastante interessantes em relação ao ChatGPT. Elas são um pouco mais assertivas, porque elas buscam de fato as informações ali mais em tempo real, o que traz informações e possibilidades mais recentes, e ela considera coisas diferentes, né? O que é interessante também é que quando você está usando a janela de chat ali da versão web, você vai ver que no canto direito sempre tem ali vários links, várias referências, onde você consegue consultar e buscar informações novas com base naquela sua solicitação. Então, fazendo esse comparativo, pelo menos nesses primeiros dias de uso, eu achei o Find AI bastante interessante. Inicialmente eu achei ele mais interessante do que o próprio ChatGPT, mas só o tempo dirá se de fato ele é melhor. Para mim, ele pareceu mais interessante. Eu tô usando ele no meu dia a dia aqui e tô achando ele muito legal.